seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, eu me chamo Rodrigo Freitas. Nesse tempo estou como coordenador do movimento eclesial da Renovação Carismática Católica, aqui na Diocese de Lages. Pertenço ao grupo de oração Água Viva, sou servo desse grupo de oração aqui na cidade de Curitibanos. E hoje, aqui no Encontro com Deus, nós iremos refletir a palavra que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nos fala a palavra. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas sobre os seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje aqui, na reflexão do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, nós temos alguns pontos aqui a serem destacados. De primeiro momento, Jesus aqui ele faz, inclusive, uma exortação aos escribas e aos fariseus, aquele povo que inclusive conhecia a lei judaica, conhecia a lei, queria que a lei fosse aplicada, mas de certa forma não aplicava. Nós temos como primeiro ponto aqui dizer e fazer. E o Senhor Jesus ele chama muito atenção sobre isso. Não façais assim como eles que dizem e não fazem. Eles gostavam que o povo cumprisse, mas eles eram os primeiros a descumprirem as regras, aquilo que estava estabelecido. Jesus, inclusive, ele vai mais além, porque ele penetra no coração daqueles homens e ele conhece o íntimo, aquilo que estava escondido. E ele sabia que aqueles corações eles faziam tudo para a sua autossuficiência, para aparecer, para a sua grandeza pessoal, para serem exaltados pelos povos, pelos homens. Então Jesus ele conhecia tudo isso. E ele chama a atenção daquele povo. Ele pedia para que eles cumprissem a lei, mas que eles fossem verdadeiros de coração. Que eles pudessem tratar as situações com verdade. Um segundo ponto aqui, ele chama muito atenção com relação ao testemunho pessoal e ajuda mútua. Porque, inclusive, os fariseus e os escribas, eles gostavam de sobrecarregar os irmãos com os trabalhos, com as atividades, mas, como inclusive diz a palavra, sequer moviam com o dedo algo para colaborar, para ajudar. E ele chama a atenção nesse sentido, que muitas vezes nós estamos, quem sabe, sobrecarregando as outras pessoas e nós não se disponibilizamos a ajudar. Nós queremos dizer, faça isso, faça aquilo, mas não se colocamos a serviço, não se colocamos como protagonistas, como nosso Senhor Jesus Cristo assim também o fez. Um outro ponto a ser destacado aqui é que nós temos um Deus que é soberano, que é único, um Deus que nos ama, um Deus que não quer ser comparado a nenhum outro. E pelo que se dá para entender na palavra, nós entendemos que muitas vezes os homens querem se equiparar a Deus. E ele chama muito atenção sobre isso. Só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus, o Pai Criador, aquele que criou tudo,
aquele que nos ama, aquele que nos espera, inclusive. Nós temos também aqui a figura do Salvador, do Cristo, daquele que é o servo por excelência. Um Deus que se faz servo, um Deus que é humilhado, que vai para a cruz, que vai para o madeiro, um Deus que derrama até a última gota do seu sangue, para que nós pudéssemos hoje, inclusive, termos uma aliança, termos e podermos sonhar novamente com o céu, com o paraíso. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui a figura de Cristo como alguém que é o servo da primeira e o servo da última hora. O servo que vem em auxílio do seu povo no momento de necessidade, que redime os nossos pecados, e o servo que também ele vem nos buscar. Mas acima de tudo é um Deus que nos ama. Meus queridos irmãos, a palavra ele nos diz que aquele que se humilhar será exaltado. Essa humilhação, o nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, ele já cumpriu por todos nós na cruz. Mas essa humilhação, ela também se refere ao nosso rebaixamento pessoal, em algumas atitudes, em algumas posturas que muitas vezes nós trazemos no nosso coração. Que todo o nosso orgulho, que toda a nossa autossuficiência, que toda a nossa ira, ela caia por terra nesse dia. E que você possa olhar toda a sua volta com os olhos do Senhor. Que você possa ajudar as pessoas do mesmo jeito que o Senhor ajudava. Que você possa olhar as pessoas com um olhar de esperança, com um olhar de alegria. Que você possa levar essa boa nova às pessoas que estão à tua volta. Deus abençoe você e a sua família nesse dia e que essa palavra ela possa gerar frutos hoje no nosso coração. Que ele seja um coração totalmente modificado pela força do Espírito Santo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.